Estamos em uma série e nós vemos em cada domingo uma palavra, verdade de Deus, um ensinamento que é para nos tirar do lugar, que é para nos fazer avançar. Então, cada verdade que eu recebo e eu pratico ela, eu avanço. Aquilo que eu ouço, não faço nada com aquelas verdades que eu aprendi, eu não vou avançar. Eu não vou crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente nos torna fortes, nos faz entrar em lugares celestiais para destravar coisas e para que sejam liberadas bênçãos que nós precisamos. E além disso, a autoridade em Deus para rebater todo o poder do inimigo que vem, que se lança contra as nossas vidas. E nada melhor do que nós estarmos lendo, estudando, recebendo as verdades sobre José. A série do sonho ao destino. Nós temos que fazer alguma coisa se nós queremos chegar ao nosso destino. Se eu quero, no meu destino, eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu vou passar pelos testes e eu vou me apegar à palavra e eu posso chegar a esse destino que a própria palavra nos dá como promessa. Então, ali no livro de Gênesis 40, 14, eu quero lembrar porque ele foi visto no domingo passado. Diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa. A palavra que nós temos para essa noite é o teste profético. Nós já vimos vários testes que nós passamos, e agora nós vamos entender o teste profético. E aqui nós vemos José, que desde novo Deus mostrou algo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer mostrar algo da sua vida, do seu futuro. E José estava num momento onde já tinha passado pelo poço, tinha passado pela casa de Potifar, foi parar na prisão. E nesse momento ali, ele está vivendo desse texto, o momento da prisão. E aí ele diz então, lembra-te de mim. E o que eu quero dizer para você é que quando Deus fala com você, seja aqui dentro da sua mente, seja através de um versículo bíblico, seja através de uma pessoa, guarde essa palavra, porque ela te sustenta na hora das dificuldades. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma profecia sobre a sua vida. José Deus já tinha mostrado. Para que Deus mostrou? Não para ele se exibir diante dos irmãos, porque isso trouxe prejuízo muito grande para ele. Mas Deus deu aquela palavra para ele, Ele deu sonho para ele, mostrando algo do futuro, para que aquilo ficasse e ele estivesse algo, porque na hora que ele estivesse lá, eu penso que muitas vezes ele teve os sonhos na sua mente, mas em algum momento a gente não vê mais ele mencionando o sonho, aonde ele ia estar como governando, porque os irmãos se encurvavam diante dele, pai e a mãe, na ocasião que ele teve aquele sonho do sol e a lua, se curvando diante dele. Então Deus deu aquilo para que ele, na hora da prisão, na hora da dificuldade, na hora do poço, existe um destino para mim. Deus tem um sonho para mim e vai se cumprir. Há um texto que fala assim que Deus não tem planos de mal para com a nossa vida. Deus tem planos de bem. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui eu vejo que há um momento de José onde ele
coloca a confiança no copeiro. Olha, quando você for restituído, lembra-te de mim. Tipo como uma tábua de salvação estava naquela hora, eles não estavam prontos para governar. Nós queremos muitas vezes governar sobre as coisas, mas aí nós reprovamos nos testes da vida. E aí então, nós vemos em Isaías 46:10, que isso traz tanto descanso para a minha vida e tranquilidade, porque diz assim, eu vou ler só a frase em si, o restante do versículo não vou discorrer aqui. Diz lá, em Isaías 46:10, Deus já sabe o fim desde o começo. Que sentimento gera no seu coração isso? Nós olhamos para o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é maior, um toque dEle, as coisas são geradas e criadas. Não faria Deus, nos deixaria de lado os filhos? Não, Deus tem os seus planos, os seus sonhos para nós, mas nós precisamos passar nos testes. E aqui nós estamos vendo o teste profético. Foi dada aquela palavra para que ele se sustentasse. E a Bíblia nos diz que Deus é criador. Então, quando nós precisamos de algo, Ele é criador, Ele criou todas as coisas. Deus não parou de trabalhar. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, diz a palavra. E a Bíblia nos diz em Hebreus 11:3, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não existia. E a uma palavra de Deus, o universo se formou. Então, Deus faz as coisas pela palavra. Ele lança uma palavra. Quando ele diz assim, eu vou salvar aquele povo que está na escravidão do Egito, ele lançou uma palavra. E Deus, então, sempre fala quando Ele quer fazer alguma coisa. Ele continua. Não foi só lá na Bíblia. Continua. O mesmo Deus continua trabalhando, só que hoje somos nós. Em Isaías 1, 19-20, diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Deus está avisando, olha, se vocês obedecerem, eu consigo trazer vocês para debaixo da minha proteção. E vocês vão experimentar os melhores frutos. Mas se vocês não fizerem isso, vocês ficam à mercê. O que é que ele diz? Devorados pela espada. A espada de quem? Do destruidor. Invisível, mas tão real. Percebemos o caminho que ele faz de destruição. Então, nós vemos que Deus está dizendo, se vocês obedecerem, Ele já está dando a resposta. Ele já está dando a chave. Ele está dizendo, olha, se vocês fizerem isso, vocês comerão o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Então, Deus tinha um plano com José, com a vida de José, e anunciou, bem cedo Ele anunciou, porque Ele queria levar ele em direção ao destino. Aqueles que se desviam da palavra de Deus, dos conceitos de Deus, não chegam ao destino que Deus tem. Você acha que o destino deste mundo, você acha que existe? O destino deste mundo, a Bíblia diz que um dia tudo se desfará. E a Bíblia nos fala que o reino de Cristo se estabelecerá. Não haverá mais outros reinos, somente o dele. E agora é hora de entrar no reino. E nós temos uma resistência, nós temos o inimigo nos resistindo. Mas como a vida de José ali, chega uma hora que a profecia a respeito dele
se cumpre. Eu lembrei de um texto sobre o rei Ciro. Foi escrito sobre ele muitos anos antes que haveria um homem que era Ciro. E a história passou, anos e anos se passaram, e eles passando a história para frente, e nasce Ciro, e cresce Ciro, e Ciro se torna um governante. E aí alguém vem e conta para ele: o Deus do céu já falou que você viria e ele ia te usar. E usou ele muito para o povo de Deus. Através dele, Deus continuou o plano para com o povo. Esse rei foi usado para liberação, para que fluísse o plano de Deus ali. E aí então, nós vemos que a profecia sobre José se cumpriu. Além de haver sonhos sobre José, havia uma profecia. E lá no Salmo 105, diz assim, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então eu gosto muito dessa parte, diz até que. Sabe, existem momentos que parece que a gente não sai de certas lutas. E quando os meninos eram pequenos, né, meu marido, nós ficávamos preocupados e buscávamos a Deus nesse sentido. E sempre que nós queríamos algo, ouvíamos algo, nós íamos orar. Porque nós sabíamos que tudo é resultado de oração. Se nós queríamos alcançar algo sobre os nossos filhos, nós teríamos que orar para que o destino de Deus, para que os sonhos de Deus se completassem neles. Então, sabe o que é a profecia? A profecia significa falar por inspiração divina. Você tem o Espírito Santo, não tem? Todos que aceitaram Jesus na sua vida como Senhor e Salvador têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ajudador, é uma pessoa. Então tem o Espírito Santo. Então aqui diz assim, a profecia significa falar sobre a inspiração do Espírito Santo. Você pode profetizar? Todos vocês podem profetizar? Se você já aceitou Jesus, sim. Porque é falar sobre a ação do Espírito Santo. Eu posso estar falando com a Márcia e de repente as minhas palavras não são as minhas. Eu penso, de onde saiu essas palavras? Saiu de Deus. Deus querendo falar com ela. E a Bíblia diz que todos nós, imagine, você profetizando para os seus filhos. Marido profetizando para a esposa. Trazendo algo da parte de Deus. Então, profetizar todos nós podemos. Ser profeta, nem todos, porque é aquele que Deus constitui. O ministério dos profetas no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Não vou me deter aqui, vou me deter só que todos nós podemos profetizar. E Deus fala, e Deus manda mensagem para nós de diversas maneiras. Só que tem algo. Algumas profecias, elas já são. Você não precisa fazer nada. Por exemplo, Jesus vai voltar. Existem muitas profecias dizendo que Jesus vai voltar. Quer você acredite ou não, quer você faça alguma coisa ou não, ele voltará. Porque essa profecia não está condicionada ao que a gente faz. Não importa o que a gente faz, Jesus vai voltar. Na hora que o Pai der a ordem, Jesus voltará, sujeitará esses reinos e dominará. Essa é uma profecia. A maior parte delas já se cumpriu. Essa da segunda vinda de Cristo vai se cumprir. Então a profecia, ela pode estar condicionada. Por exemplo, o texto de 2 Crônica diz: se meu povo se humilhar, orar, se afastar dos caminhos maus, se converter, então eu sararei a sua terra. Essa profecia é condicionada?
é condicionada. Aquela que eu falei antes também, se você obedecer, você provará o melhor da terra. É isso que Deus nos diz. E Deus olha para cada um de nós. Ele nos vê de pé, firmes, fortes. Mas talvez você se sinta fraco. Você está indeciso, você está em dúvida sobre o seu destino. Você até tem dúvida se Deus realmente tem um destino para você, um sonho para você. Se Deus fez algo, Ele já sabe o fim desde o começo, Ele já planejou. Ele já preparou as obras de antemão para que você andasse nelas. Imagine se Ele não tem um sonho. Então Deus tem um destino e quando Ele olha para cada um, às vezes pensa assim, eu vou ser grande, vou ter um ministério. Um dia eu tive a noção disso. E eu entendi, eu falei, Deus, quando eu chegar lá diante do tribunal de Cristo, se nós tivermos Jesus, não passaremos pelo julgamento. Mas vamos no tribunal de Cristo para recebermos as recompensas maiores dele. E eu falei assim para Deus, Senhor, eu quero chegar diante de Ti e poder dizer, quando a Maria estava lá chorando, eu fui lá. Quando o João passou por dificuldade, eu estava lá. Porque às vezes nós achamos que as grandes coisas que nós fazemos para Deus, todas as coisas são importantes. E Deus tem essa palavra para nós, como teve esse plano para José e como se cumpriu. Nos mostra que ele passou pelos testes. E nós temos que ser aprovados, senão a gente não troca de fase. Mesma coisa no casamento. Se não passa no teste, está sempre igual. Está sempre igual. Não passou no teste ainda. Viu? O primeiro teste foi do orgulho, né? Então, cada vez que a gente passa nos testes, a gente avança, a gente fica mais forte. E a palavra de José se cumpriu. Ele se tornou governador lá do Egito. E Salmo 105 diz, o Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a sua palavra, até chegar a hora dele ser governador. Então Deus testa a nossa fé com palavras proféticas. Deus testa nosso caráter com sua palavra escrita. Nesse mesmo instante, você está passando por testes. Qual o teste que você está passando? Talvez alguns estão no poço. Parece que a vida, parece que você está numa coisa que, como que um poço, como que um buraco. Você sempre pisa no mesmo lugar. Se você passou pelo teste do orgulho, passou o teste e foi aprovado, você vai para frente. Senão você fica lá, rodando lá como o povo no deserto. E a primeira coisa para você lembrar do que eu estou falando, que nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Todas as palavras proféticas, elas têm que bater com o que está escrito. Eu não posso receber uma palavra profética se ela não se alinhar com a palavra. Então, todas as palavras se submetem a essa palavra aqui. Porque há um texto que diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. As palavras proféticas, elas são como pedras de quebra-cabeça. Partezinhas dos quebra-cabeça. Às vezes você não entende sua vida, mas está se encaixando. Se você for fiel e perseverar, o quadro de Deus que Ele tem para a sua vida vai se cumprir, vai se estabelecer. E no passado, eu digo isso porque eu já tive muita experiência de guardar palavras proféticas. Seja Deus falando com você na Bíblia, seja uma pessoa. E aí, quando me converti, eu descobri o mundo de Deus. Eu fiquei maravilhada, eu falei, meu Deus, eu sabia de onde eu tinha vindo, o que eu estava fazendo e para onde eu ia. Eu sabia o plano de Deus para com a humanidade. E a primeira coisa que eu pensei foi meus filhos. Falei, Senhor, e agora? Será que os meus filhos vão? Eu demorei tanto era 30 anos.
Senhor, será que os meus filhos iam ficar preocupados? E como um novo convertido, hoje em dia se eu fizer não funciona, mas naquela vez funcionou. Eu abri a Bíblia e caiu nesse texto que eu vou ler para você, Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Naquela época eu não pensava em netos. Então eu não enxerguei o restante do versículo. Eu cheguei assim, não vai sair da tua boca nem dos teus filhos. Sabe quando que eu fui enxergar o restante desse versículo? Quando eu fui ler a palavra. Aí me veio esse testemunho e eu fui buscar o versículo. Aí eu vi que fala assim, as minhas palavras que eu coloquei na sua boca não sairão da tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos do teu filho, dos filhos dos teus filhos. E eu tenho visto isso, que a palavra de Deus não saiu da minha boca. E não sairá. E eu tenho visto que a palavra de Deus não saiu como Ele prometeu. Ele cumpriu. Ele está cumprindo. Não saiu da boca dos meus filhos. E agora eu vejo essa palavra profética se cumprindo na boca dos meus netos. Foi uma palavra, porque quando Deus quer falar contigo, ou Ele usa uma pessoa, ou Ele vai falar aqui, e você sabe que aquele versículo lá é Deus falando com você. E foi assim. Aí passou mais um tempo, eu fiquei tranquila em relação aos meus filhos, passou mais um tempo, e novamente meu coração se inquietou, comecei a olhar o mundo, comecei a olhar tanta coisa ruim, e eu comecei de novo a me preocupar, Senhor, e os meus filhos? E aí eu abri a Bíblia de novo. E quando eu abri, caiu no mesmo texto. E eu vi Deus novamente reforçando essa mensagem. E além disso, eu tive uma palavra de Deus quando eles eram crianças. Eu já compartilhei aqui, vou repetir. Eu tive assim, os teus filhos, eles serão como pedras de uma coroa. Eu não entendo muito, até hoje eu não entendo muito como é que é isso, né? Mas eu só penso que coroa, a gente não vive aqui, não vê rei aqui por aqui, não vê coroa. Mas eu imagino os filmes a gente vê, aí eu imagino que é algo bonito, que eram de pedras preciosas. Então eu penso da ideia de que é algo valioso. E aquela palavra calou tanto no meu coração, Deus queria que eu pensasse nisso. Na hora das dificuldades, na hora que os testes vêm, na hora que chega a adolescência deles, na hora que o inimigo quer roubar eles de Deus e de nós. E você diz, eu tenho uma palavra de Deus. Não sairá da minha boca, nem da boca dos meus filhos, nem dos filhos. E agora, os netos, receba essa palavra. Receba, Calel, receba, Pedro. Não sairá da boca de vocês, nem dos filhos. E proclamem dos filhos de vocês, dos netos de vocês. Carreguem junto. Palavra de Deus é uma herança. A palavra de Deus, ela é criativa. Ela é viva e eficaz. E aí passou-se um tempo, que eu já morava aqui. Eu estava num retiro. Eu estava tomando café. Eu não estava pensando, eu estava olhando as pessoas. E de repente veio assim, os teus filhos serão como pedras de uma coroa. E eu pensei comigo assim, eu já sei, desde que eles eram crianças. E ele falou assim, todos. Porque ele viu alguma dúvida no meu coração. Você vê como é a importância da palavra profética? Você vê como é importante Deus falar com você? Seja alguém, seja do jeito que eu tive, seja a hora que você lê, e Deus coloca, Ele fala, filho, essa palavra é para você. E as dificuldades vêm, e elas vieram. Aí é criança,
Aí é adolescente, daí é jovem, daí chega na hora de casar, aí a gente precisa orar de novo, e os testes vieram, e a gente tinha que ficar firme nas palavras de Deus, na profecia. E ainda ele falou mais alguma coisa, faz muitos anos. Então faltava aparecer as duas meninas, as duas filhas, né? Tem 5 filhos, nós temos 5 filhos, 5, sim, filhas, mas é as noras. E aí faltava 2, eu não conhecia elas. E eu estava num retiro de jovens, e aí penso ter ouvido do Senhor assim: elas, suas noras, serão como Déboras. Mesmo aquelas que ainda não estão aliançadas. Veio uma palavra para as 2 últimas sem elas estar ali. Antes mesmo delas chegarem à família, já tinha uma profecia sobre elas. E agora, eu sei. E quando tem lutas, eu digo, elas estão passando pelos testes, mas eu já sei o destino delas. Elas serão como Déboras, guerreiras, vão saber guerrear as suas guerras, vão ser vencedoras, vão trazer vitória para a sua família, para a sua geração, vão ser Déboras. E eu proclamo isso é uma palavra profética que Deus deu, e em cima dela eu oro. Por isso que nós precisamos aprender a orar a palavra, porque muitas delas são profecias. Quando você ora, essa palavra que é viva e eficaz, esse livro é o único livro vivo. Não é o livro em si, mas as palavras aqui se tornam vivas. Passa o tempo, pode passar os testes, mas o destino de Deus sempre prevalece. Em 1 Tessalonicenses 5, 18 a 20 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Você não pode ficar à mercê. Então, quando eu tinha as palavras, eu compartilhava com meu marido. E nós juntos pensávamos no destino dos nossos filhos. Mas nós também não podemos ficar à mercê de qualquer palavra. Chega alguém, coloca a mão sobre você e profetiza. Aqui nos diz que põe à prova. Aí o outro texto diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Você não vai, porque senão qualquer pessoa pode chegar para você e lançar uma palavra, e se ela não é de Deus, você vai carregar ela. Não é para desprezar, mas também põe à prova essa palavra. Se ela testifica no seu coração, e quem está entregando a palavra precisa dizer: essa palavra testifica no seu coração? Né? Um dia eu fui orar, ela deve estar por aí, uma irmã, fui orar por ela, e a hora que eu cheguei perto dela, me vinha assim, pobres, e eu pensava, o que é? E eu quase que não falei para ela. E eu pensei assim, o que eu vou falar para ela? O que tem a ver comigo? Não tinha nada a ver, mas com ela tinha. A hora que eu entreguei, perguntei: isso testifica no seu coração? Ela falou: testifica. Daí ela me contou um pouquinho, que realmente testificava muito. Então, a pessoa que está entregando uma palavra de Deus, ela deve dizer: eu penso ter ouvido, me parece que foi Deus que falou. Você julgue. Tem algum sentido para você essa palavra? Então, nós temos que ter equilíbrio. Não podemos ficar à mercê de qualquer palavra, mas também não podemos desprezar as profecias. Deus fala algo no seu coração e você: não, acho que não foi Deus. Imagina, Deus tão grande. Se você vê a Bíblia, Deus está falando o tempo inteiro com as pessoas. Entende? Aí você despreza uma palavra que Deus lançou no seu coração para te dar força, para que você vá em frente, e você duvida que é Deus falando com você. Outra maneira de nós julgarmos a profecia é o testemunho interior. Então, aqui o nosso corpo é uma casa, que ele foi feito de terra, ele é uma casa. Nós estamos lá dentro, nós somos o nosso espírito, temos uma alma.
E aí, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a viver conosco, que Ele é o nosso ajudador, nosso consolador. E aí, o Espírito Santo, o nosso espírito, conhece, ele começa a conhecer o Espírito Santo. Ele começa a testificar dentro dele que aquela palavra é de Deus. Começa a testificar, um testemunho. Eu tenho que ir a tal lugar. Dentro de você, começa a ter um testemunho interior. Você tem uma sensação que tu devia fazer uma visita. Você tem uma sensação que tu devia de falar com tal pessoa. É Deus falando. E aí o teu espírito vai, aos poucos, vai testificar. Essa palavra é de Deus mesmo. Essa palavra é de Deus mesmo. Nós nos reunimos uma vez e eu sinto que o Espírito Santo está pedindo para a gente se reunir de novo como família. A gente se reuniu para ouvir a Deus e profetizar. E eu falei, Kate, minha nora, eu falei da Agnes, tinha 5 anos, eu acho, né? Tinha 5 aninhos. Faz o quê? 2 anos? 3? Mais ou menos, né? 2 anos. E aí, então, as crianças profetizavam. E era tão interessante, porque nós, adultos, olhava a profecia que a criança entregou para aquele outro tio, e a gente pensava, nossa, é bem isso aí mesmo. E aí a Agnes, 5 aninhos, ela se chegou perto da mãe dela, e a mãe dela pensou que ela queria o colo. Ela disse, mãe, eu tenho uma palavra para você, mas eu tenho vergonha de falar. E dela entregou a palavra, e a Kate falou, não era o palavreado dela. E assim por diante. Daí tinha um outro neto, eu falei, era o Cauã, que é de Tijucas, eu falei, Cauã, você não profetizou ali, você não teve nenhuma palavra. Porque às vezes eu deitava com ele e falava, vamos ouvir a Deus? E ele ouvia. Né? Aí eu falei para ele assim, querido, você não teve... Vó, acho que eu não estou muito bom ultimamente, então não ouvi. Eu não ouvi nada, vó. Aí eu falei, mas coloca seu coração, querido, coloca seu coração para Deus falar. Quando ele chegou em casa, ele escreveu para a mãe e escreveu para o pai. E chegou e falou, mãe, eu acho que eu tive isso aqui de Deus, mas veja se testifica no teu coração. E a Cris e Jean falou que como testificou aquelas palavras. Como Deus quer falar conosco. Como Deus quer falar com seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. E a profecia, ela não pode contradizer o que está escrito. Tá? Não pode contradizer, por exemplo, a pessoa vem e diz assim, a pessoa começou a se interessar por um homem casado, por exemplo. Aí vem alguém e diz assim, eu acho que Deus quer, e então Deus vai te dar aquela pessoa. Eu posso julgar essa profecia? Rapidamente. Ela é de Deus? Deus não quer isso. Então, ela não é de Deus, é fácil. Tive uma vez uma mulher, que aí veio uma outra que se dizia profeta, e ela disse assim, eu vi você deitada numa cama, e tinha um homem lá do seu lado, Deus vai te dar ele, e ele vai aparecer logo. E aí ela vinha lá, ele vai aparecer, e a mulher se arrumou, porque ia aparecer o tal, que ia aparecer, a mulher se arrumou, naquela época fazia aqueles encrespados no cabelo, a mulher fez, ela morava do lado da minha casa, se arrumou, e de repente apareceu o homem, era um viajante, um motorista, e a outra mulher, se dizendo profeta, falou, é esse aí. E aí o homem apareceu, o homem era casado, tinha uma família. Isso era uma profecia de Deus? Não. Entende? Então ela precisa bater com o que está escrito. Não pode. O livro deve prevalecer do que toda e qualquer palavra. Então, não permita que nenhuma palavra contrarie o que está escrito. Em Deuteronômio 13, 1-3 diz assim, se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos e seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não dê ouvido. As palavras daquele profeta ou sonhador, o Senhor, o seu Deus, está pondo você à prova para ver se você o ama de todo o seu coração. Se alguém profetiza algo que é para te distanciar de Deus, pode julgar na hora a profecia que ela não é de Deus.
Então, as nossas palavras devem ser submetidas à palavra de Deus. Nós devemos nos apegar a esse livro. Filipenses 3,12 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Em 1 Timóteo 1,18, 20, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Seguindo-as, você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então aqui está nos dizendo assim, que o apóstolo Paulo está falando Timóteo, eu não sei se Paulo estava na hora que alguém profetizou para o Timóteo, mas se ele não estava, alguém contou para ele, teve uma profecia sobre o Timóteo, olha só, o Timóteo vai ser isso, vai ser aquilo, e aí Paulo veio e fala, Timóteo, acho que a profecia era de Deus, então em cima daquilo, você trabalhe, segundo as profecias já proferidas a teu respeito, para que seguindo elas, você combata o bom combate. Paulo, ele reconheceu ali a profecia, que era a profecia de Deus. Eu posso dizer assim, Márcia, você vai ser tudo o que o Juliano precisa. Deus tem algo em você que Ele não tem. E Deus quer te usar para fazer com que Ele suba no lugar e na posição que Deus quer colocar Ele. Essa palavra contradiz o que está escrito? Você acha que essa palavra que eu falei para ela, ela é de Deus? É uma coisa que você acha que Deus, o Deus da Bíblia, gostaria? Claro que sim. Você, Juliano, foi colocado por Deus para cumprir um chamado, para cumprir os sonhos dela. Você foi chamado e você tem toda a capacidade para suprir todas as necessidades da Márcia, porque ela já tem Jesus, as outras Jesus supre. Você vai ter palavras nos momentos em que ela precisar. Você vai ser, Juliano, como uma chuva sobre ela. E vai dar tranquilidade. E vai dar descanso para a vida dela. Isso testifica seu coração, Juliano? Amém. Amém. Então, nós vemos que Deus tem muitas palavras. Nós precisamos crer, nos apegar ao que está escrito. Tem um texto que fala assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o Salmo 128. Quando eu me converti, eu li esse salmo e isso não era real na minha vida. E eu disse assim, Deus, acho que vamos abrir aí esse salmo, pelo menos, abrirmos junto um salmo. Salmo 128. Diz assim, olha só, eu li isso aqui e eu disse, eu quero isso. Eu pego essa profecia para a minha vida. Eu pego essa verdade para a minha vida. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é mais que feliz. E anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerá, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Você consegue ver a vontade de Deus expressa aqui? Você acha que Deus quer algo diferente do que está escrito aqui? Ele quer para os seus filhos. E isso não era real na minha vida. E eu falei, Deus, eu quero. Aqui está escrito.
E eu quero isso na minha vida. Eu pude experimentar. Eu posso experimentar. Deus, não sem passar pelos testes. Enquanto eu reprovava, ficava lá atrás. Não sem passar pelos testes. Mas eu pude experimentar. Porque nós vemos muitas vezes a gente ouve uma frase: nossa, aquela mulher é uma víbora, coitado daquele homem. Isso é o plano de Deus? Isso é o plano do diabo. Ele tem um destino. Ele tem um destino também. E ele quer te desviar para que o destino dele se cumpra. Agora, com Deus, o destino não é frustrado. A não ser que você não se submeta à palavra. E aqui nos diz de uma harmonia dentro de casa. Aqui nos fala disso. De uma harmonia. O inimigo tenta, mas ele não consegue. Sabe, teve um momento da minha vida que eu sentia luta de um lado, luta do outro. E você sabe, quem tem filhos, sabe como é que é. Quando é criança é um desafio, quando é adolescente é outro desafio, quando é jovem é outro desafio. Mas muitas vezes eu orava e acreditava nisso. Que eu veria os filhos serem, como diz aqui, rebentos de oliveira ao redor da mesa. O marido ser como uma videira frutífera. A gente, mulher, ser isso. A gente falha às vezes, né, amor? Às vezes a gente falha. Mas quanto mais rápido a gente conserta, mais a gente vai para o destino. Mais a gente vai para o destino. Eu quero concluir essa palavra. Deus está construindo o nosso caráter. Lembra José? José passou pelos testes. E foi passando, e sendo preparado. O caráter de José. Ele tinha que ser preparado para ser o governador segundo Deus. Por isso que nós também precisamos o nosso caráter. E Deus está permitindo, em momentos diferentes. Nós tivemos pessoas que nos disseram coisas ruins. Mas se você aceitar essas coisas ruins, você não chega ao seu destino. Escute Deus, que tem coisa boa para falar para você. Quando nós escolhemos a palavra, nós não ficamos preocupados. Então, quando eu vi as lutas passando, um dia eu ouvi. Eu ouvi assim... Houve um levante, sabe um levante dentro de casa, assim, de repente, que você sabe que não é normal? Um levante do inimigo. E eu ouvi assim, chega. Chega, de hoje em diante, ele não mais vai prevalecer. E naquela hora eu recebi como uma palavra de Deus, o basta de Deus para com o inimigo. E aí veio algo no meu coração assim, e riu-se dele o Senhor. Eu pensei, será que está na Bíblia isso? Eu perguntei para uma pastora, eu falei, será que está na Bíblia que Deus riu? Nunca tinha visto. E Deus estava me dizendo assim, que na hora que o inimigo estava se levantando, querendo atuar na vida dos filhos, Deus estava rindo. Acabou teu reinado, acabou. Não vai. Se levantou agora, se levantou para cair. Não vai prevalecer isso, não vai. E não foi. Não prevaleceu, porque Deus colocou a palavra. Aí eu fui ler, está lá, acho que no Salmo 1, lá, ou 2, está lá escrito lá, e riu-se dele o Senhor. Sabe que tem um texto que fala que às vezes Deus em fúria se levanta. Davi falou que Deus trovejou e se levantou e disse, chega, inimigo. Em outras áreas eu pensava, Deus, quando é que tu vai dar o chega? Em umas ele deu o chega. E eu tinha certeza que dali para frente o inimigo tinha perdido. Até que se cumpra o que está escrito. Deus já sabe o fim desde o começo. Em outras palavras, Deus quer preparar o nosso caráter. Nós devemos estudar a palavra, meditar a palavra, porque a palavra é a chave para a profecia. E eu convidar você, se você quiser se colocar de pé.